Olá, bom dia. Começando aqui mais um IBERC Lives, mais uma live do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, o IBERC. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com o professor Paulo Cury. Eu já vou começar a chamar aqui o Paulo Cury para a gente começar a nossa conversa. Enquanto isso, eu reitero que qualquer pergunta, colocação, comentário, por favor, fiquem à vontade para fazer, que assim que o professor Paulo estiver disponível, a gente já vai repassando as mensagens e as perguntas para ele, tá bom? Bom dia a todos, bom dia Mônica, né? Tá aqui Monicado77. Como vocês já sabem, deixa eu só mandar uma mensagem aqui pro professor Paulo Cury para ver se ele já está lá disponível para que a gente possa começar a nossa conversa hoje, tá? Como vocês já sabem, essa live Berk, ela é mais uma, ó, o professor Paulo Roque acabou de entrar. Deixa eu chamá-lo aqui para a gente dar início à nossa conversa. Paulo. Bom, como vocês... Olá, bom dia. Bom dia. Paulo, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Muito bom dia a todos que nos seguem nesse momento. Muito obrigado. Imagina, bom, eu estava aqui conversando com eles antes de te chamar, dizendo que, na verdade, essa Live Berk é mais um instrumento, é mais um canal de comunicação do Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, no qual a gente tem por missão, por objetivo, né, conversar, dialogar sobre temas relacionados à temática da responsabilidade civil de forma um pouco mais dinâmica, menos informal. Então, exatamente para que a gente possa atingir um número maior aí de associados e de pessoas interessadas no estudo, né, da área da responsabilidade civil. Então, a gente já tem algumas semanas, né, que nós estamos desenvolvendo esse projeto. Eu e a Rafaela Melgaroli, cada semana a gente comanda uma live com um associado diferente. E essa semana está sendo um prazer, na verdade, uma honra, né, poder bater um papo, na verdade, né, com o professor Paulo Cury. O professor Paulo Cury, na verdade, dispensa apresentações, mas eu fiz um pouquinho meu dever de casa, professor Paulo. E aí, eu acabei vendo uma curiosidade antes de falar sobre a biografia. Então, o professor Paulo Cury, na verdade, ele é mestre em Direito Privado pela Universidade de Lisboa, também doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, além de advogado militante já há bastante tempo. E eu vi uma curiosidade na sua biografia, professor Paulo, se você puder comentar. Você fez graduação em jornalismo antes, Exatamente. na Federal de Juiz de Fora. E eu fiquei um pouquinho curioso, querendo saber se ter feito jornalismo antes de direito te auxiliou em alguma coisa, enfim, de alguma maneira te ajuda hoje na advocacia. Olha, inicialmente, muito bom dia, Vitor. Muito bom dia a todos. Pode me chamar de Paulo, não precisa de nenhuma formalidade. Muito agradecido de ver toda essa turma do IBERC, né, esse trabalho maravilhoso que o IBERC tem feito. Mando um abraço aí ao meu amigo Nelson Roosevelt, Latalá, Carlos S., todo mundo, todos que estão envolvidos aí nesse trabalho do IBERC, esse trabalho maravilhoso. Eu, quando fiz jornalismo, né, o jornalismo, e exerci o jornalismo plenamente, não sei se você sabe. Eu trabalhei na televisão com Boris Casoy, trabalhei com o jornalista Ricardo Noblar, e estava no SBT, muito cobrindo todos os fatos da vida. Era a época da CPI do PC, presidente Collor, cobria a Constituinte e depois logo veio a questão do Collor. Eu fui o primeiro repórter, aliás, a entrevistar PC Farias. E o que me deu o jornalismo, o que me ajudou o jornalismo no direito? Tem um professor em Portugal chamado Paulo Cunha. E ele diz o seguinte: no direito, todas as vezes que nós estamos tentando escrever sobre algo, falar sobre algo, nós temos que identificar o problema. E se você identifica mal um problema,
Isso eu vejo o aluno encontra isso muito problema na tese, o advogado encontra isso no dia a dia da profissão dele. Se ele não sabe, se ele define mal o problema, a solução fica também torta. Então, adequar, encontrar o problema que você está tratando é o primeiro passo e defini-lo bem. E não inventar problemas, mas ser um problema real, é o primeiro passo para você escrever bem, entender o fato e convencer e expor o fato. O jornalismo tem um lead. O que é o lead no jornalismo? O lead no jornalismo é o que há de mais importante. Então, você vê uma palestra, uma fala de um ministro de 2 horas. Você está ali 2 horas, o tempo pescando, ouvindo. Você tem que tirar daquelas 2 horas qual é o lead. O que de fato importante ele falou. O que faz a diferença naquilo que ele falou. Isso é o lead. Então, isso me ajudou a encontrar o lead no direito. O problema. O lead é, na verdade, o problema. E ser objetivo. E saber o que falar. Muitas vezes você tem só 2 minutos para falar com o juiz. Naqueles 2 minutos você tem que chegar a falar e convencê-lo. É o que você tem. Numa sustentação oral. Então isso ajudou. Tanto é que minhas peças no escritório, hoje trago algo do jornalismo, que é o resumo da lide. Nos 2 primeiros parágrafos, o juiz já sabe o que nós queremos e o que nós estamos pedindo e por que nosso pleito deve ser julgado favorável. Ou se há uma contestação, por que o pleito do autor deve ser julgado favorável. Ele já sabe ali. Bom, já que está sem muito tempo comigo, caso, se ele lê ali os 2 primeiros parágrafos, isso eu trago do jornalismo. E ele vai conseguir entender. Interessante, adorei saber essa história. Assim que eu estava lendo um pouquinho da sua biografia, eu fiquei curioso para saber. Eu também no início fiquei bem em dúvida, então sou formado também em ciências sociais, em direito, não exerci ciências sociais, mas foi um ponto curioso aí que eu queria ouvir. Você respondeu de forma brilhante, Paulo. Mas o nosso tema de hoje, até para compartilhar aqui com todos os nossos seguidores, associados, é responsabilidade civil por onerosidade excessiva. É o tema que o Paulo escolheu para a gente tratar aqui nesse bate-papo hoje, nesse nosso diálogo. E não tem muito como não começar essa fala hoje, Paulo, na verdade, relembrando um pouco da situação que a gente vive. Embora o tema a gente não vá unicamente tratar sobre isso, mas não tem como não falar sobre a situação financeira que foi drasticamente afetada, tanto em milhões de brasileiros, enfim, diversas empresas, por causa dos efeitos da pandemia. E aí, talvez uma pergunta, uma colocação que eu queria começar a falar com você é a seguinte: a onerosidade excessiva pode ajudar ou pode colaborar em alguma medida para tentar solucionar os efeitos dessa pandemia? Você acha que, por exemplo, as regras que estão dispostas no projeto de lei 1179, elas são regras razoáveis quando tratam de resolução, resilição e revisão de contrato? Ou elas são completamente desnecessárias? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse assunto, Paulo. Deixa eu te colocar, Vitor. Primeiramente, quando teve o Código Napoleão, vamos lá atrás do Código Napoleão. O mundo do direito muito rígido em torno do Pacta Sunt Servanda. Então, o Código Napoleão não tinha nenhuma previsão de revisão por onerosidade excessiva. E isso perdurou por mais de 100 anos. Até que veio a Primeira Guerra Mundial, passou incólume, e a maioria dos códigos, mantendo firme aquele ideário. Contratos, segurança jurídica, Pacta Sunt Servanda. Os contratos são para ser cumpridos. E dali veio a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, houve um grande problema com os fornecedores de carvão. Por quê? Em face da guerra, havia muitos contratos, que era a grande matriz energética da época. Tanto é que a primeira comunidade econômica, a União Europeia, nasce da comunidade do carvão e do aço. Porque era a grande matriz energética da época. Então começa lá em 1950, veja a importância do carvão. E tinha grandes contratos de fornecimento de carvão por 10, 15 anos. E com a guerra, o que acontece? O preço do carvão no mercado europeu sobe absurdamente. O que estava X a tonelada vai para 10X. E os credores querendo que o devedor cumprisse essa obrigação por conta de que não havia nenhuma regra permitindo a revisão contratual.
Ah, mas lá na Idade Média dizia que o contrato é rebus sic stantibus. Ou seja, o contrato é feito enquanto perdurarem as circunstâncias econômicas que o geraram. Mudar essas circunstâncias, eu tenho que alterar o contrato. Mas o direito moderno da época, né, não tratava disso. Não tinha previsão disso. Então, até que na França foi votada uma lei específica para os fornecedores de carvão, a Lei Faliot. E a Lei Faliot tratava que se esses contratos celebrados antes da guerra tivessem gerado uma onerosidade excessiva, eles poderiam ser resolvidos ou revistos. Então, daí nasce em função de fatos imprevisíveis. Porque o contrato já celebrado durante a guerra não poderia ser modificado. Então, daí nasce o nome teoria da imprevisão. Porque havia uma imprevisibilidade. O contrato é pacta sunt servanda, mas para aquilo que é previsível. Aquilo que é imprevisível, mesmo previsível, de consequências imprevisíveis, o contrato poderia sofrer alteração, seja para rever esse contrato, seja para encerrar o vínculo antecipadamente. Então, quer dizer, o fornecedor de carvão não tinha que fornecer a X a tonelada, quando no mercado já estava a 10X. Ele ia empobrecer enormemente e enriquecer o outro. Então, tem sempre esse binômio. Enriquecimento de um, empobrecimento demasiado do outro. Então, daí, até que veio o nosso Código Civil. Primeiro veio o Código de Defesa do Consumidor em 90. Mas antes disso, a jurisprudência brasileira, mesmo antes de 90, muito excepcionalmente, vinha admitindo revisão de contrato. Muito excepcionalmente. Desde que se demonstrasse uma grande imprevisibilidade. E o mesmo aconteceu com o Código, depois veio positivado no Código de Defesa do Consumidor. Isso veio no artigo 6º, inciso 5º, que permite a modificação do contrato por fato superveniente, que torne a prestação excessivamente onerosa. Depois veio na Lei 866, que é dos contratos administrativos, artigo 65, a linha D. E depois, em 2002, veio no Código Civil, em 3 artigos, em 4 artigos. 317, 478, 479 e 480. Então, nesse momento, o que se coloca muito é se é o momento adequado para recorrer à onerosidade excessiva. O artigo está aí, depende. Vai depender. Porque onerosidade excessiva não é simples, não se confunde com maior dificuldade no cumprimento da prestação. Por quê? Tem uma regra de ouro no direito. Você, quando celebra um contrato, credor e devedor, o credor tem o risco da realização do benefício da prestação. Ele pode comprar algo que naquele momento valha muito e depois perca qualquer valor no mercado. Então, esse risco é dele. E o devedor tem o risco da realização da prestação. Nesse risco está a dificuldade. A empresa dele pode falir, ele pode ficar desempregado. Então, isso em si, o fato pessoal em si, da pessoa do devedor, por si só, não se confunde com onerosidade excessiva. Ele vai ter maior dificuldade econômica, mas o direito nunca tratou a maior dificuldade econômica como problema jurídico. Ele vai tratar quando? Aí tem um ponto muito importante. Você não tem que avaliar a situação pessoal do credor ou do devedor. Você tem que olhar a prestação. A relação jurídica obrigacional se dá em torno da prestação, que é o objeto. É o dar, fazer ou não fazer. Aquela prestação, no contrato, tem que ter um contrato de execução com duração. Aquela prestação que antes era 10, hoje no mercado ela está 100. Aí sim. Aí acendeu o alerta. Então, ou o contrário, a prestação que antes estava 10, agora está 1 no mercado. O credor também pode ser, tanto para o credor quanto para o devedor. Mas a prestação que estava 10, hoje no mercado ela está 12. Variação normal de mercado. Isso é risco das partes.
E se estava 10, está 8, risco das partes, meras flutuações. Então eu vejo que esses projetos que estão no Congresso, eu confesso que eu tenho me debruçado e eu fico com muito receio de excesso de intervenção. Tá? Mas depois a gente vai conversando mais ao longo da live. Deixa você perguntar. Bom, Paulo, só para fazer uma síntese aqui, então, na verdade, o desequilíbrio na situação patrimonial do contratante, por questões pessoais, né, seja por causa de desemprego, motivo de saúde, entre outros, a gente não teria um instrumento jurídico adequado para, eventualmente, solucionar essa questão, enquanto que a onerosidade excessiva a gente teria que focar realmente, né, na prestação em si, ou na impossibilidade objetiva de cumprimento daquela prestação. Você mencionou na sua fala, eu acho que talvez antes, você pode até... Mas na questão do devedor, apenas um detalhe. Claro. Na questão pessoal do devedor. Você tem aquelas prestações de fazer obrigações personalíssimas. Nessa, a doença do devedor, por exemplo, é fato que impede ele de executar. E eu não trato de onerosidade excessiva. Aí é caso fortuito e força maior. Depois eu explico a diferença. Claro. Mas acho que na sua fala, e aí, né, a gente pode até continuar no tema da onerosidade contratual, acho que muitos, né, dos nossos seguidores, enfim, dos associados, eles sempre têm uma dúvida, ou sempre fica um ponto de dúvida entre a distinção da aplicação da excessiva onerosidade no campo das relações consumeristas e no campo das relações paritárias regidas pelo Código Civil. Há diferença nos requisitos, né, para a aplicação da teoria da onerosidade excessiva nessas relações, na consumerista e nas relações paritárias? Essa foi minha tese em Lisboa. Né? Quando eu fiz meu mestrado em Lisboa, essa foi minha tese sobre a revisão dos contratos por onerosidade excessiva. E foi orientado pelo querido professor José de Oliveira Ascensão, um dos maiores civilistas entre Brasil e Portugal, não tenho dúvida. E lá eu coloquei bem essa diferença. Qual que é a diferença? Você, o consumidor, por conta da presunção de vulnerabilidade do consumidor, o que acontece? O requisito para aplicar a revisão dos contratos no CDC é menos rígido que no Código Civil. Então, as relações sujeitas ao Código Civil é mais difícil. Ao passo que nas relações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor é mais flexibilizado. Onde é que está a diferença em si? Veja, tanto o Código de Defesa o Código Civil, nós vamos observar aqui no artigo 478. Me permite aqui só abrir o código. No 478, o que está dizendo? Estou vendo muita gente boa entrar aqui. Quero mandar um abraço para a Sofia. Quero mandar um abraço também para o Nelson Roosevelt, que eu vi que ele entrou aqui, meu amigo Nelson Roosevelt. Parabéns pelo belo trabalho aí à frente do IBERC. Nelson está desde o início da live com a gente, Paulo. Um grande abraço nele, que eu gosto muito dele. Veja o seguinte. A tese minha é a onerosidade excessiva superveniente. Por quê? Tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Código Civil, eles não falam mais, como fala em Portugal, alteração das circunstâncias. Eles falam em onerosidade excessiva. O que é a onerosidade? Então, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil têm uma linguagem comum. Qual que é a linguagem comum? Onerosidade excessiva. Então, veja, o que o Código Civil está tratando como onerosidade excessiva, em tese, é o mesmo que o Código de Defesa do Consumidor está tratando com onerosidade excessiva. Onde é que está a diferença? A diferença está que no Código Civil, as relações sujeitas ao Código Civil, você precisa demonstrar imprevisibilidade. Que você foi pego de surpresa. Que houve uma alteração enorme. Que você foi pego de surpresa. Então, você não sabia? Então, aquilo altera a prestação. A onerosidade excessiva não é da dificuldade pessoal, é na prestação. Esse é o elemento objetivo, porque senão daria margem a uma insegurança enorme. Então, tem que demonstrar imprevisibilidade. Ou que era previsível, mas de consequências imprevisíveis, porque o mundo já teve outras pandemias. Já teve a pandemia do H1N1, etc. Mas essa
é de uma consequência imprevisível como nós estamos vivendo hoje. E o Código de Defesa do Consumidor? Ele fala onerosidade excessiva. A prestação que tenha se tornado por fato superveniente excessivamente onerosa. Não está falando decorrente de fato imprevisível. Fala decorrente de fato superveniente. Por quê? Onde é que eu concluo no meu trabalho, na minha tese? É que o risco para o fornecedor, para rever o contrato, é muito maior que o do consumidor. Porque ele não está preso à imprevisibilidade. Entretanto, tem que demonstrar excessiva onerosidade. Se ele não demonstra excessiva onerosidade, e anote, você sabe que esse artigo só tem no nosso código, nem as diretivas da União Europeia têm essa previsão que nós temos no Código do Consumidor. Nenhuma. Você sabe que isso foi um dos problemas para você unificar a legislação consumerista do Mercosul, porque no Mercosul, nenhum dos países tinha um artigo como o nosso, sexto, inciso 5º. Então, no Código de Defesa do Consumidor tem essa diferenciação. E ela já foi aplicada pelo STJ. Quando nós tivemos lá atrás a variação cambial decorrente dos contratos de leasing. E ali, naquele momento, o STJ modificou o contrato por conta daquilo que ele considerou uma excessiva onerosidade. Paulo, tem um trecho final da sua fala, ainda na resposta anterior, que me chamou a atenção, que você afirmou que você vê com cuidado ou com uma certa cautela essa intervenção demasiada nas relações contratuais, e você refere especificamente ao projeto de lei, né, que institui ou que pretende instituir o regime jurídico transitório emergencial. E, novamente, aqui, quando você vai falar agora da distinção entre a onerosidade excessiva nas relações consumeristas e paritárias, esse pano de fundo volta a permear um pouco sua fala. E aí eu me lembrei da Lei da Liberdade Econômica, recentemente, né, que alterou o Código Civil. Você acha que a partir da Lei da Liberdade Econômica nós passamos a ter alguma modificação no entendimento que nós tínhamos sobre a teoria da onerosidade excessiva e principalmente agora nos instrumentos para tentar, de alguma maneira, né, enfim, conter os efeitos dessa pandemia? Pergunto, a Lei da Liberdade Econômica, na medida que visa limitar a intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais, vai ter alguma influência agora na interpretação que já vem sendo dada a essas revisões contratuais por força da onerosidade excessiva, ou você acha que não? Eu não acredito, porque se você for pegar a Lei da Liberdade Econômica, ela trata mais de critérios interpretativos. Você sabe que no Brasil hoje você está tendo lei para direcionar a interpretação. Como aquele medo que Napoleão tinha. Ele não queria, tanto é que o Código Civil proibia os juízes de interpretar. Então, esse receio, porque também se exagerou demais no Brasil. O ativismo judicial, todo mundo querendo conter o ativismo judicial. E dali você vai ter cada dia mais no Brasil leis querendo dizer o seguinte, dando critério ao juiz para interpretar. O Supremo está avaliando isso. Tem uma ação direta de constitucionalidade. Será que isso está invadindo a esfera de outro poder? Mas aí também eu concordo que um poder não pode invadir a esfera do outro. Mas eu concordo também que você tem que preservar o ativismo judicial. Ele é sempre, eu vejo com cautela, porque ele, de certa maneira, é intromissão em outro poder. Seja no executivo, seja no legislativo. E eu acho que aí nós estamos vendo toda essa tensão que o Brasil está vivendo ultimamente. Agora vamos pegar a situação aqui do Distrito Federal. Né? E a Sofia coloca uma coisa aqui muito curiosa. Ela fala mesmo, olha, as primeiras que pediram apoio foram as empresas. E eu chamei a atenção, Sofia, numa questão bem essencial. Vocês viram o que está acontecendo com as empresas aéreas? Quem está financiando as companhias aéreas são os consumidores. Você divertiu tudo. Um contrato que tinha que ser feito, não tem o contrato de transporte, não tem o voo, por uma circunstância alheia à vontade do transportador e do consumidor. O que manda a regra básica? Devolve o dinheiro. O que está dizendo a MP que está no Congresso? Não devolve não. Se o consumidor não quiser fazer um acordo com o fornecedor para reagendar, etc., ou não puder ser feito esse acordo, ele só vai receber esse dinheiro em 12 vezes. Aí eu coloco. Aí é a questão essencial, Vitor. Essa regra existia antes?
Então, como é que fica a proteção ao ato jurídico perfeito? Aí que eu vejo como que o Supremo vai. O Supremo, em situação passada, lá na lei dos planos de saúde, aí foi. Lá na lei dos planos de saúde, que tinha um dispositivo, a lei 9656, dizendo que aquela lei aplicava aos contratos celebrados antes do plano, o Supremo invocou o ato jurídico perfeito, a proteção constitucional do ato jurídico perfeito, para dizer, não, não pode. Não pode. Aqui não, aqui é o contrário. Nesse caso das companhias aéreas. Tem consumidor, para você ter uma ideia, que ainda parcelou em 10 vezes. Ele não pode voar e ele não pode também suspender o pagamento no cartão. As administradoras não aceitam. Então, essa regra foi uma regra curiosa. Vamos ver como que o nosso Supremo vai se manifestar. Por exemplo, aí vem, mas essa lei tem na Alemanha. Mas como que ela existe na Alemanha? O que a Alemanha está dizendo? Você não paga as multas. Você não paga as multas. Em tese é isso. O que tem acontecido lá fora é você está suspendendo o pagamento de multa, está suspendendo o pagamento está suspendendo a ideia de despejo. Né? Não pode despejar enquanto tiver o período da pandemia. E só um detalhe, hein? Nessas leis, nessas MP, está dizendo o seguinte, que os consumidores só vão receber 12 meses contados da época que terminar a pandemia. Ou seja, o prazo ainda nem está contando. E como é que fica? Então, daí, eu vejo o seguinte. Essa regra ela não existia antes. Como que o Supremo vai se posicionar? Nenhuma regra que o Congresso está votando existia antes. Então, como que ele vai ficar em relação ao ato jurídico perfeito? Que não é feito só para o fornecedor, é feito para o consumidor e vice-versa. E pronto, é para todo mundo. Isso é segurança jurídica. O Supremo pode dizer que essa é uma excepcionalidade da excepcionalidade. É porque a pandemia impõe isso. Eu vou te dizer o seguinte, eu estou muito curioso, porque a Constituição é um marco de estabilidade nas crises. Se você não tiver a Constituição para você seguir, você vai seguir o quê? Então, de certa maneira, você cria um desvio ali para dizer, não, ela tem que caber dentro da Constituição. Então, você veja que no passado o consumidor foi sacrificado por conta, em nome da proteção do ato jurídico perfeito. E agora? Bom, e o que está acontecendo? Por exemplo, questão de aluguel. O mercado está se ajustando. A grande maioria do inquilino, eles estão se ajustando, estão resolvendo isso. A grande maioria, tem um caso de pessoas que têm 1000 imóveis, tem uma imobiliária com 1000 imóveis esses dias, cara do ministro, ela renegociou todos os contratos. Não precisou da lei. Então, quando o Estado entra, eu fico, nesse caso, pode às vezes beneficiar o consumidor, me preocupa, como pode beneficiar o fornecedor, me preocupa. Porque você pode gerar lá na frente, aqueles sinais duvidosos. Não, eu tenho que criar tanta salvaguarda contratual, ou eu posso até não contratar, recuar no contrato, porque eu tenho medo que isso aconteça de novo, como foi na época do congelamento de preço. É verdade. Na verdade, você me lembrou bem, né, da medida provisória 925, que trata das medidas emergenciais para a aviação civil, e o mesmo também pode ser dito aí em relação à medida provisória 948, que trata especificamente de cancelamentos de serviços, reservas, eventos relacionados à cultura e ao turismo em geral. Deixa eu só antes, Paulo, dar um comunicado aqui a todos que estão nos assistindo, porque foi uma pergunta da Sofia, inclusive. Essa live ela fica salva 24 horas, tá? No nosso Instagram. Então, para quem não conseguiu assistir ou pegou pela metade, pode assistir durante 24 horas. E a partir de amanhã também já ficará disponível no nosso canal do YouTube. Então, quem quiser conferir a live com o Paulo Cury, é só acessar no Instagram hoje ainda ou a partir de amanhã no YouTube. Eu agradeço também a valiosa colaboração da Rafaela Nogaroli, que também apareceu isso para os nossos seguidores, tá? Paulo, para a gente caminhar um pouquinho no que a gente tinha até planejado anteriormente, eu queria ouvir
um pouco sobre, dentro do tema da onerosidade excessiva, sobre qual seria o elemento central da crise contratual e o problema da dificuldade econômica do devedor em realizar a prestação. Veja, qual é o problema central no contrato de duração? O contrato instantâneo, esse não é problema por direito. Porque dele, o devedor e o credor já se resolveram, porque eu só pago minha prestação mediante o recebimento da conta prestação. É o caso típico da compra e venda à vista. Você veja que esses contratos instantâneos, eles não precisaram de muito desenvolvimento jurídico a respeito de sua interpretação. Tem ali uma questão dos vícios, obrigação de garantia, mas, em tese, eles não exigiram tanto, né, da doutrina, da interpretação. Os contratos, que em torno deles foram criados diversos institutos, é exatamente o contrato de duração. É uma compra e venda a prazo, é uma empreitada, é um fornecimento de serviço a prazo. Por quê? Por uma questão muito simples. O risco do inadimplemento. Então, como tem o risco do inadimplemento, qual que é a crise do contrato? É o inadimplemento. O inadimplemento parcial é uma crise branda do contrato. E o inadimplemento total é a crise total do contrato. Então, eu atuo como advogado e atuo na doutrina como professor, tenho meus livros. Então, eu sempre digo, lá no meu escritório, eu digo aos advogados, vocês vão fazer um contrato, vocês têm que imaginar um cenário de crise contratual. Por quê? É nesse cenário que você vai ver as armas que você tem para lidar com a inadimplência. Todo mundo quer contratar, mas ninguém quer inadimplência. Então, daí, em torno desse contrato de duração, se desenvolveram os mais ricos institutos. Garantia existe por conta do contrato de duração. Garantia pessoal, garantia real. Qual o sentido de uma garantia pessoal no contrato de execução instantânea? Nenhuma. Tem a exceção do contrato não cumprido. Instituto também dos contratos de duração. A cláusula penal, contrato de duração. E daí, a questão da mora, o Instituto da Mora, existe em função de quê? Os contratos de duração. Então, o cenário é o inadimplemento. Então, em face do inadimplemento, quais as armas que o credor tem naquele momento para lidar com ela? Então, você vê exatamente como que ele diz, olha, se o credor não tem condições de suportar amanhã uma inadimplência, eu nem contrato com ele. Então, isso serve a uma grande avaliação. E lembrando sempre que a racionalidade humana é limitada. Ela pode falhar também no contrato. Daí falha a previsibilidade. Daqui, feito isso, você lida com essa situação toda. Mas não é imprevisibilidade. É uma crise. Quem é a culpa na imprevisibilidade e na onerosidade excessiva? Não tem culpa. Porque não é o credor, o devedor não está cumprindo, não é porque ele não quer cumprir. É porque a prestação se tornou de tal forma excessivamente onerosa que ele não consegue cumpri-la. E também, como é que fica a questão? Ele pode. As soluções são duas que o Código Civil dá. E eu entendo que essa aplica subsidiariamente ao Código de Defesa do Consumidor. Você pode tanto modificar, pedir para primeiro resolver o contrato, como se faz no caso fortuito de força maior. Então, imagine, caso fortuito de força maior. Você, professor Nelson Rosenwald, tinha uma palestra para dar, recebendo 30 mil reais lá em Curitiba. Já recebeu antecipadamente o professor Nelson Rosenwald. Não pode ir por conta da pandemia, com toda a restrição do deslocamento. Então, o que faz nesse momento? O contrato é resolvido. O valor que ele resolveu, que ele recebeu, tem que ser devolvido. E não tem perdas e danos, porque o professor Nelson Rosenwald não tem culpa de não ter ido lá. Agora, marcada a palestra, ele não vai, aí nasce o direito das perdas e danos se tiver uma cláusula penal, do recebimento da cláusula penal. Então, no caso, na onerosidade excessiva, a solução quanto à punição do devedor é muito parecida com a do caso fortuito de força maior.
Porque é quase uma equiparação, ou seja, eu estou descumprindo porque eu não tenho, eu estou descumprindo sem culpa, sem intenção de descumprir. Aí fala, mas onde é que está a diferença exata? No meu livro eu chamo a atenção disso, eu acho que a doutrina trata pouco disso. No caso fortuito na força maior, presta atenção, nesse caso fortuito força maior, você mesmo que queira realizar a prestação, você não consegue, porque fisicamente e juridicamente ela não é mais possível. Esse é literalmente o caso fortuito força maior. É como se a prestação, a possibilidade de executá-la fosse destruída, juridicamente por um fato do príncipe, ou fosse destruída fisicamente, ou seja, um terremoto, inundação, etc. Na onerosidade excessiva, a prestação é possível. O credor continua com interesse nela e o devedor continua com interesse em realizar. Ela é possível, ela pode ser realizada. Só que é um custo violentíssimo. Que daí tem lá na Alemanha a figura da exceção da ruína. Ele cumpre, mas vai se arruinar economicamente. Essa é a diferença. Daí que entraria o direito para quê? Ou para resolver esse contrato, como está no 478, ou para modificar. Daí que pergunta, mas isso aí resolve as situações hoje? Eu digo o seguinte, essa questão ela vai ser estabilizada ainda. Não está estabilizado. É muito pouco tempo, por incrível que pareça, ainda é muito pouco tempo. Para ver exatamente o reflexo nessa prestação. Para ver o reflexo nessa prestação, ainda é pouco tempo. Quer ver um detalhe? Eu conheço, né, os inquilinos estão tendo aí desconto de 50%, 60%. Tem casos que até só está cobrando, os acordos são apenas para pagar as despesas de condomínio. IPTU. IPTU, etc. Então, veja, vamos imaginar se o locador não fizesse acordo com o locatário. Ali, pelo 478, porque tem uma regra especial de revisão se o contrato se tornar defasado. Então, ele pode recorrer tanto à revisão especial que tem na lei de locação da defasagem após 3 anos. Então, está ali no mercado. Esse imóvel que eu estou locando hoje por 20 mil, por 10 mil, hoje ele é 5 mil. Então, autoriza a revisão. E pode ser também que essa locação venha a R$1.000. De 10 mil vem a R$1.000. Então, o juiz pode, pela regra da onerosidade excessiva, sem que, isso que é importante, sem que afronte o ato jurídico perfeito, porque essa regra já existia ao tempo da contratação. Essa regra não foi criada agora. Por isso que eu tenho receio das regras criadas no meio da pandemia. Porque como é a regra das festas, de eventos, de passagem aérea, eu tenho receio dessas regras. Agora, eu estou falando aqui de passagem aérea, de festa, etc., mas eu não sou contra que o governo socorra as empresas, não, como está fazendo os Estados Unidos, etc. Eu acho que tem que a atividade econômica. Mas isso é questão de política pública. Isso é questão de investimento público necessário para lidar com a crise. Eu estou dizendo se, nesse caso, quebrando o contrato para o consumidor financiar isso. Paulo, só para não deixar passar, mas o Nelson falou que nesse caso, no exemplo que você deu, que a palestra em Curitiba seria R$30 mil, ele iria de qualquer forma, tá? Ele acabou de falar que nessa palestra ele com certeza estaria presente. Não, ele está recebendo mais. Ele recebe mais. Mas não tem possibilidade objetiva possível para discutir a presença do Nelson nesse caso. Muito bom. Bom, acho que também é interessante, Paulo, a gente falar um pouquinho, e aí para a gente prosseguir um pouco aqui na nossa conversa, sobre o risco do credor quanto à utilidade da prestação, né, no caso de onerosidade excessiva. E aí você já falou bem, mas caso você queira também comentar mais alguma coisa sobre a distinção entre caso fortuito e onerosidade excessiva superveniente. Acho que seria interessante, até para tornar mais didático para todo mundo que está nos assistindo. Questão da utilidade da prestação. Imagine você comprou um apartamento, né? Porque ali você queria aquele apartamento para sua filha morar. Ela iria se casar e você comprou aquele apartamento para ela morar.
Por algum motivo ela não veio a se casar, não veio a contrair núpcias, e daí aquele apartamento para você que teria uma utilidade, perdeu essa utilidade. Então essa utilidade subjetiva, moral, esse é risco do credor. E também a utilidade econômica. Ele comprou um apartamento por 1 milhão e esse apartamento no dia seguinte estava valendo 900 mil. Isso é risco dele. Da mesma maneira, então o risco quanto ao benefício, porque ele é credor da prestação. Então, o benefício que ele imagina não é o benefício que de fato possa ocorrer. Ou pode ter muito mais. Possa ter muito mais benefício. Isso é risco dele. São chamados riscos próprios da negociação. Todo contrato tem risco. E tem até uma frase no direito alemão que diz: contratar é perigoso, porque envolve riscos. Ah, mas para o consumidor. Sobretudo para o consumidor. Envolve risco para todo mundo. Então, daí, para o devedor, onde é que está o risco? O risco está no sacrifício econômico para realizar a prestação. Ele pode ter que realizar a prestação com um risco, com um sacrifício econômico muito maior que ele imaginou. Muito maior. Ou muito menor. Então, imagina alguém que fez um contrato vinculado à variação cambial, um contrato internacional. Evidente que essa pessoa está no Brasil hoje vai ter um risco muito maior para realizar essa prestação do que se com o dólar estabilizado. Mas é risco próprio da negociação. Bom, a impossibilidade econômica, a dificuldade econômica, ela só pode amanhã autorizar uma revisão por onerosidade excessiva se ela é transferida para a prestação em si. Se esse aspecto econômico afeta a prestação em função do fato superveniente. Se não afetar, se a prestação que continuava 100 antes da pandemia continua 100 hoje, ou está 9 ou 11, isso é irrelevante para o direito. Agora, é por isso que eu estou colocando muito claramente. O ordenamento está mexendo, está suspendendo multas, está dizendo. Eu coloco claramente aqui, vamos ver se a legislação consegue estabilizar as relações. Eu tenho medo de uma grande judicialização em função dela. Eu tenho mais receio da judicialização em função da legislação do que propriamente que sem a legislação. Mas vamos ver, o Supremo vai ter que se posicionar. Agora, no caso fortuito de força maior, voltando aqui, você não tem como realizar a prestação porque ela se tornou ou fisicamente impossível ou juridicamente impossível. Entendeu? Então, nesse aspecto, você não tem como realizar a prestação. Certo? Então, mesmo que você queira, não tem como. O Nelson não ia conseguir ir para Curitiba porque ele estava proibido o deslocamento. E não podia ter aglomeração, Nelson. Não adianta, você ia ser depois responsabilizado civilmente por danos à coletividade. Então, mesmo que o Nelson queria, atrás lá dos 30 mil reais, mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria, porque juridicamente a prestação e fisicamente ele não consegue realizar. Paulo, a gente tem 2 perguntas aqui, e antes da gente até continuar, o Nelson falou que vai até a pé, gente. O Nelson realmente quer. O Nelson quer os 30 mil. Nós temos que arrumar essa palestra para o Nelson depois. Vai ter que dar um jeito, nem que seja virtualmente, para ele não perder esse dinheiro, essa palestra vai ter que acontecer. Exato. O webinar fica fácil agora. Tá certo. 2 perguntas aqui, Paulo, só para a gente prestigiar também quem está nos assistindo. Uma é da Marisa Porto, que eu acho que no momento que você estava falando exatamente sobre a dificuldade econômica do devedor em realizar a prestação ou o risco do credor quanto à utilidade da prestação, ela perguntou se seria uma interpretação hermenêutica de uso da cláusula rebus sic stantibus. E o Barros Direito, gente, lembrando sempre que eu leio o nome como está no Instagram, tá? E o Barros Direito pergunta sobre a distinção entre onerosidade excessiva e teoria da imprevisão. Deixa eu te dizer. Na primeira questão da dificuldade econômica, o que você tem? Quando você tem a dificuldade econômica, você rebus sic stantibus, não é propriamente rebus sic stantibus.
Não é propriamente isso. Porque rebus sic stantibus são as condições econômicas objetivas no momento da contratação. Aquela alteração, como diz em Portugal, teria que haver uma alteração total das circunstâncias da contratação. Isso, naturalmente, vai envolver mais dificuldade econômica, porque ela sintetiza tudo na prestação, entendeu? Mas, em tese, o rebus sic stantibus, quando eu avalio, eu contrato rebus sic stantibus, eu contratei rebus sic stantibus sem pandemia. Claro. E esse rebus sic stantibus nunca é dissociado da prestação. Eu tenho que estar sempre em sintonia com a questão da prestação. O elemento objetivo é a prestação. Bom, você falou, e na sua frase eu achei interessante, que, segundo até mesmo na Alemanha, contratar é perigoso porque envolve risco. Mas a gente tem que conseguir diferenciar quais são os riscos ordinários e extraordinários. Até para poder verificar se cabem perdas e danos ou não na quebra contratual decorrente de risco ordinário. E aí queria te ouvir um pouquinho sobre esses temas. Tá certo. Deixa eu te falar. Eu estou recebendo aqui abraço do Alexandre, muito obrigado, do Barros, da Marisa Porto, muito obrigado. A gente é bom falar, né? Nossa, essa turma da internet, até de Curitiba, de todo lugar do Brasil. Muito obrigado aí, gente. Repete, você falou a última parte, eu me perdi nela. Primeiro, sobre a distinção entre risco ordinário e extraordinário. E segundo, se na hipótese de quebra contratual decorrente de risco ordinário, se cabem perdas e danos. Bom, risco ordinário, evidentemente, que é o risco que todas as partes assumem ao contratar. Então, em tese, você tem que ir para o conceito de mora. E não cumpre a prestação, aí por um fato imputável, porque o Código Civil diz, no 396, não incorre em mora quando o fato não possa ser imputável ao devedor. Então, se ele não está em mora, ele está em mora sempre quando ele deixa de cumprir a prestação por situação que é um risco próprio dele. A questão da dificuldade econômica é um risco dele na realização da prestação. Então, isso é risco próprio. E nas prestações em dinheiro, prestem bem atenção, nas prestações em dinheiro, porque como o gênero não perece, você vai ver ao longo das interpretações, muito pouco. Você vê que em situações extremas de empréstimo, quantas pessoas têm a dificuldade econômica reduzida quase a zero, e você não viu sequer o tribunal resolver o problema da cláusula penal, mexer na cláusula penal. Porque o risco, a dificuldade econômica, a maior ou menor dificuldade econômica é risco próprio. Tanto é que a Jornada de Direito Civil sempre enfatizou isso aqui no âmbito do STJ, que o risco próprio do contrato, essa dificuldade econômica decorrente de risco próprio, ela não é suscetível de alteração contratual, de mexer na cláusula preço. Porque aí você está mexendo na cláusula preço. Agora, quando o risco... Aí tem perdas e danos, porque eu estou deixando de cumprir o contrato. Aí tem perdas e danos, tem a cláusula penal, tudo. Porque é como se o inadimplemento fosse culposo. Você, em matéria de responsabilidade contratual, você só não tem perdas e danos no inadimplemento não culposo. Caso fortuito, força maior e na onerosidade excessiva superveniente. Agora, o risco é extraordinário. Quando você está diante de uma situação de onerosidade excessiva superveniente, seja no Código Civil, seja perante o Código de Defesa do Consumidor, aqui o inadimplemento é involuntário. É um risco extraordinário, porque eu estou numa situação de inadimplemento involuntário e também estou numa situação de risco extraordinário. Por quê? A prestação pode ser mais onerosa? Pode, mas ela não pode se tornar excessivamente onerosa. É isso que quando qualquer pessoa contratou, fornecedor, consumidor, já estava nessa regra. Não é inovação no direito se eu mexo no contrato hoje, se eu mexo na cláusula preço. Entendeu? Paulo, só para a gente não esquecer aqui, deixa eu fazer uma correção. Na verdade, não era Barros Direito, é Barroso Direito, perdão. E ele está perguntando também porque você não mandou abraço para ele, Paulo. Ô, meu Barroso! Barroso! Tudo bom, Barroso? É Maurício Barroso, se eu não estou equivocado. É Maurício Barroso.
Maurício. Um grande abraço aí, desculpa aí, tá, querido? Eu vou passando aqui e às vezes passo desapercebido. Desculpa. É porque se a gente fica um pouco distante do celular, só para explicar, as letras ficam bem pequenininhas, né? Eu sou míope, então eu tento ler aqui e não errar, mas às vezes acontece. Desculpa, Maurício Barroso, tá? Uma outra questão também que eu acho relevante, Paulo, é exatamente sobre qual solução seria mais adequada para a onerosidade excessiva superveniente. E aí, embora o código fale em resolução, né, já tem doutrina antiga falando que, na verdade, por força do princípio da conservação dos negócios jurídicos, seria exatamente a hipótese de revisão quando possível. Queria te ouvir um pouquinho sobre esse assunto. Revisão, resolução, para casos de solução de onerosidade excessiva superveniente. Aqui veja o seguinte. Primeiro, o código fala primeiro em resolução. O Código de Defesa do Consumidor fala primeiro em modificação. Mas tem uma questão de ordem prática que vai dificultar a continuidade do vínculo contratual se um dos dois querem mais. O credor, por exemplo, porque eu tenho que mexer na prestação. Claro. O credor pode dizer, eu prefiro resolver esse contrato. Eu não quero dar continuidade nesse contrato. Tanto é que o Código Civil fala claramente, olha o que ele diz no 479. Olha só. Ele diz claramente o quê? Que primeira hipótese é da resolução, né? E o 479 diz, a resolução poderá ser evitada oferecendo-se o réu, que aí no caso é o credor, a modificar equitativamente as condições do contrato. Então ele diz, não quero a resolução, eu quero continuar o contrato. Então, nessa circunstância, o contrato tem que continuar. Agora, quando nem o devedor, nem o réu, nem o credor querem a continuidade do contrato, porque naquela nova equação, pode o credor dizer, não tem interesse mais. Eu sei que o devedor não é culpado, ele teria que cumprir, mas eu não quero continuar mais essa relação. Então, eu vejo que, nesse caso, pende o princípio da conservação dos contratos, eu falo isso na minha tese, mas ela tem uma limitação. E se nenhuma das duas partes quer? Como é que o juiz vai obrigar que o contrato continue? Tem que ter um interesse, pelo menos, por parte, né, do credor. Tem que haver um interesse e o juiz vai ponderar no caso concreto. Embora fale primeiro que é o réu, é o credor que tem essa opção, eu vejo que qualquer dos dois pode pleitear tanto a resolução quanto a modificação. E havendo essa controvérsia, o juiz é que decidiria. Tá, a última questão, Paulo, a gente queria falar um pouquinho sobre modificação da cláusula preço por fato superveniente. Como que ela ocorre, quais seriam os efeitos dessa modificação da cláusula preço? Veja o seguinte, filho, isso é muito bom, Vitor, você ter colocado, porque toda essa modificação que nós estamos falando aqui desde o início é na cláusula preço. O juiz não vai mexer em outra cláusula, ele vai mexer na cláusula preço, que é a espinha dorsal. Que é a espinha dorsal de todo contrato. Ela é o quê? Ela que é o elemento objetivo do equilíbrio e desequilíbrio. Então, quando você mexe, quando você modifica a cláusula preço. Tudo que nós estamos falando aqui é para a cláusula preço. Então, por isso que o ordenamento, que todo mundo sempre foi muito sensível, sempre muito cauteloso em relação a modificar essa cláusula. Tanto assim, você veja, eu vou te dar um parâmetro aqui. Eu li muito na minha tese sobre o que aconteceu na Alemanha, no pós-guerra. Você teve situações lá de perda substancial do valor da prestação, os tribunais alemães não autorizaram a revisão. E Portugal, no período da Revolução dos Cravos, com as nacionalizações, os tribunais portugueses também não autorizaram a revisão. Por quê? E tanto é que nas diretivas da União Europeia não tem uma cláusula pró-consumidor para rever. Está sujeito lá ao artigo, ao 437 lá do Código Civil Português. Como a gente tem aqui no Brasil, né? Porque eu não tenho 478. Então, eu vejo que o Brasil, nessa matéria, tanta jurisprudência, ela é mais flexível. Eu fiz até um trabalho nesse sentido e mostrei que o Brasil é mais flexível, mais liberal nessa matéria. Mas isso não quer dizer que vai rever todos os contratos.
Mas na modificação da cláusula preço, Paulo, há parâmetros, ou a doutrina pode colocar parâmetros para que o juiz possa modificar, ou o juiz, na verdade, tem uma liberdade um pouco maior, uma flexibilidade maior para modificar esse preço? Porque, assim, pode ser que recaia em certo aspecto discricionário, né? A depender, logicamente, de provas, eventualmente perícia, mas não seria importante ou relevante parametrizar um pouco essa atuação na modificação da cláusula preço por parte do juiz? Como é que ele vai fazer? Ele decide por equidade, mas ele tem que ir até a equação anterior do contrato. Ele tem que reequilibrar. Ele parte do pressuposto que o contrato anteriormente celebrado estava equilibrado. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o fato superveniente, gerou uma onerosidade excessiva e desequilibrou esse contrato. Desequilibrou? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar a equação anterior. Vamos imaginar uma situação, um contrato que dava 10% de lucro. Vai aferir por perícia. Planilhas. Então, ele não pode fazer a modificação para esse contrato dar 20% de lucro. A modificação não pode ser mais benéfica do que aquele contrato que foi anteriormente celebrado. Esse é o desafio, porque ele vai repor a vontade das partes anteriores. Ele não vai dar uma... Ele restabelece o equilíbrio. Ele não cria um novo equilíbrio que ele imagina. Até mesmo para não acontecer um efeito gangorra, né? Desequilibrar agora para outra parte. Exatamente. Ela não é um presente, não é um privilégio. Eu tenho aqui, na verdade, Paulo, duas perguntas, mas por causa do nosso tempo, talvez não dê tempo de você responder. Mas, de qualquer maneira, até em homenagem mesmo a Barroso Direito, ele pergunta se as condições econômicas de custo da prestação mudando pode ser uma hipótese. E a Marisa Porto diz que no contrato de transporte, que é a responsabilidade objetiva, no caso de assalto, o senhor entende que é caso fortuito para desonerar a responsabilidade? Olha, o STJ tem que enfrentar essa questão do assalto. Então, depende. Se o assalto é reiterado, né, ele deixou de ser caso fortuito. Porque a responsabilidade objetiva, ela não retira o nexo causal. Ela não retira o nexo causal. A questão toda, no primeiro momento, o STJ diz, se aquilo é totalmente imprevisível e acontece um assalto a cada 10 anos ali, agora, se já acontece com frequência e mostra que você não tomou nenhuma providência para proteger os seus passageiros, o STJ diz. Aí, nesse caso, haveria a responsabilidade. Agora, o Barroso... Com medo da nossa live cair, desculpa, mas depois se você quiser até responder para o Barroso, porque dá uma hora a live cai. Eu sei. Então, queria agradecer muitíssimo essa live com você, em nome do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, IBERC, em nome do nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, dizer que foi excelente, na verdade, ter essa conversa com você e que a gente possa ter outros encontros em outras lives. Eu vou deixar aqui meu e-mail para quem é paulo.rock@hotmail.com para essas perguntas, se as pessoas quiserem me encaminhar, né, e eu respondo essas perguntas depois para todo mundo aí, a Marisa, tem algumas outras perguntas também. Fica à vontade, paulo.rock@hotmail.com. Muito obrigado, eu que agradeço muito aí toda essa disponibilidade de vocês. Imagina, o agradecimento é nosso, a honra é nossa. O Barroso falou que vai ligar diretamente para você para tirar essa dúvida, tá bom? Tá certo, amor. Ele é nosso amigo aqui. Gente, muito obrigado a todo mundo que seguiu a gente hoje. Muito obrigado ao professor Paulo Roque. Semana que vem com o Rafaela Nogaroli no mesmo horário, no mesmo canal aqui do IBERC no Instagram. A gente se encontra novamente, tá bom? Um abraço, um ótimo dia a todos. Até mais, professor Paulo. Um grande abraço. Eu que agradeço. Um abraço a Rosenwald e toda a turma do IBERC. Obrigado. Muito obrigado. Até mais, abraço.